Salve, salve galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a legalização da maconha, mas não só da legalização em si, como sim da história por trás da criminalização dessa planta. Você sabe a origem da proibição? Não? Então fica aqui comigo que hoje eu vou contar essa história. Esse assunto ele veio à tona recentemente depois de uma decisão histórica da ONU de retirar a cannabis da lista de drogas perigosas. E esse fato gerou muitos comentários, tanto de pessoas a favor como de pessoas contra. E tá tudo bem, isso faz parte. Só que o nosso lance aqui hoje é falar sobre a origem dessas proibições e de onde vem tudo isso, tá? Até porque nem sempre foi assim. Para você ter uma ideia, existem registros do consumo de cannabis no Japão de 8.000 anos atrás, na China há registros de 5.000 anos, na Coreia de 3.000 anos, existem registros na Antiga Grécia, no Antigo Egito, na Pérsia, e enfim, a história do uso dessa planta é antigo e eu digo mais, a criminalização dela é que é bem recente. Então fica aqui comigo que tu vai gostar dessa história. Mas primeiro eu vou explicar o que é a tal cannabis, tá? Ela é uma planta pertencente à família das Cannabaceae, e se divide em basicamente 3 espécies, tá? As duas mais conhecidas são a cannabis sativa e a cannabis indica, mas também existe a cannabis ruderalis, que é um pouco menos popular. Também existe uma outra variação que se chamam as híbridas, tá? Mas eu não sou biólogo, eu não tenho certeza disso, então eu não sei se as híbridas podem ser consideradas uma espécie, né? Se tiver algum biólogo assistindo esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo para a gente saber. Mas basicamente elas são uma mistura dessas outras 3 espécies feitas pelo homem, buscando um certo tipo de resultado específico, né? Seja na facilidade de cultivo, na quantidade de resina ou no teor de THC e de CBD. E já que eu toquei nessas siglas THC e CBD, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é cada uma delas, mas eu já aviso que a gente não vai se aprofundar muito nessa questão, porque a gente poderia estar horas e horas e horas falando aqui só sobre isso, e a intenção desse vídeo é falar sobre a história por trás da proibição da cannabis, beleza? Então, rapidamente, a cannabis sativa ela é originária dos países com clima tropical, principalmente da América do Sul e da Ásia, e ela contém uma maior quantidade de tetrahidrocannabidiol, que é conhecido como THC, e tem um efeito mais psicoativo, né? Ela estimula o cérebro, ela estimula as criações artísticas, ela estimula também o apetite, né? Aquela famosa larica, e ela também estimula as atividades físicas e sociais, ou seja, ela deixa a pessoa mais ativa, tá? A cannabis indica, por outro lado, tem origem na Ásia, né, na região da Índia, do Paquistão, ali, por isso o nome indica, tá ligado? E ela tem uma maior quantidade de cannabidiol, que é o famoso CBD. O efeito dela é mais relaxante, ela tem aquele efeito mais de lombeira, tá ligado? Aquela chapadeira, e inclusive os famosos olhos vermelhos, eles tendem a ser mais presentes devido às altas quantidades de CBD. E é justamente esse CBD que é o grande revolucionário dos princípios ativos medicinais da cannabis. Hoje em dia ele é usado com grande eficácia no tratamento da ansiedade, da depressão, das dores crônicas, atua como anti-inflamatório na redução de riscos de bloqueio das artérias, atua como neuroprotetor e mais uma infinidade de coisas, tá? A cannabis ruderalis, por sua vez, é originária da região da Sibéria, na Rússia, e ela também tem uma maior quantidade de CBD, por isso os efeitos dela são muito parecidos com o da cannabis indica, tá? São um pouco mais relaxantes. Ela é muito cultivada na Rússia, no Canadá e na China para a produção de cânhamo e também, claro, do azeite de CBD. Já as híbridas, elas dependem do tipo de mistura e da intenção do cultivo, como a gente falou antes. Agora uma coisa importante, todas as espécies elas possuem todos os canabinoides, né? Seja o THC, o CBD, o CBN, o CBC e por aí vai. O que muda é a quantidade de cada um deles e os efeitos podem variar até mesmo dentro da mesma espécie, já que existe uma infinidade de subespécies de variedades, né? Como por exemplo
a famosa Purple Haze, a White Widow, a Moby Dick, a Deep Neville, a Shark Attack, a Killer Kush F1, Super Skank, Super Lemon Haze e por aí vai. A gente não vai entrar muito nesses detalhes porque, como eu já falei, a gente poderia estar horas e horas e horas aqui falando só sobre isso. Então, para entendermos como nós chegamos na proibição e na criminalização dessas plantas, a gente precisa voltar ao início do século XX, lá nos Estados Unidos da América. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época? Lá pelo ano de 1910, mais ou menos, logo após a Revolução Mexicana. Quem não sabe o que foi a Revolução Mexicana, procura no Google, porque eu não vou explicar agora. Mas logo após essa revolução houve uma debandada de mexicanos para os Estados Unidos, tá? Principalmente para os estados do Texas e Louisiana. E esses imigrantes, eles obviamente trouxeram seus costumes, né? O seu idioma, a sua cultura, e um desses costumes era o consumo da cannabis, tanto no uso recreativo quanto medicinal. E esses imigrantes mexicanos, eles chamavam aquela planta de marihuana. Os estadunidenses eles já estavam acostumados com o termo cannabis porque ela já era utilizada em diversas tinturas e medicamentos. Ou seja, a planta em si ela não era nenhuma novidade, eles já faziam uso da cannabis como medicamento. E nesse ponto eu acho importante dizer que os anglo-americanos, né, e os europeus, eles já sabiam dos benefícios medicinais da maconha, pelo menos desde a década de 1830. Naquela época, o Sir William Brooke O'Shaughnessy, não sei como se diz, um médico irlandês que estudava na Índia, documentou que os extratos da cannabis podiam aliviar alguns sintomas da cólera, como, por exemplo, as dores de estômago e vômitos. Tá? E no final do século XIX, os estadunidenses e os europeus podiam comprar extratos de cannabis em farmácias e consultórios médicos para ajudar no tratamento de dores de estômago, de enxaquecas, de inflamação, de insônia e mais um monte de coisas. Mas voltando para a nossa história, o termo marihuana era um termo estrangeiro trazido pelos mexicanos imigrantes que na grande maioria das vezes eram e ainda são extremamente discriminados nos Estados Unidos. Tudo certo até aqui? E como sempre acontece, inclusive agora mesmo, a gente está vivendo algo muito parecido mais de 100 anos depois, a mídia, né, a imprensa começou uma campanha pública contra esses imigrantes e qualquer mera semelhança com a realidade ou com a atualidade não passa de uma grande coincidência, certo? Mas é isso, eles basicamente começaram a difundir falsas acusações contra os mexicanos, espalhando assim o medo nos estadunidenses. Eles diziam que os mexicanos eram baderneiros, eram vagabundos, eram barulhentos, eram ladrões e mais um monte de coisas, né? E dentro dessa chuva de adjetivos bonitos estava o comportamento de alguns deles que fumavam a tal marihuana que deixava eles ainda mais vagabundos. Os policiais do Texas, eles foram além e começaram a alegar que a tal marihuana incitava crimes violentos, despertava o desejo por sangue e dava aos seus usuários uma força sobre-humana. E mais do que isso, eles espalharam rumores de que os mexicanos estavam distribuindo às crianças dos Estados Unidos a tal erva assassina. Só que tem um detalhe, eles não se prestaram a buscar referências e não se ligaram que aquela marihuana era a mesma cannabis que eles já tinham no estoque de medicamentos legais do próprio país. O que sucedeu a partir daí foi literalmente uma caçada às bruxas, né? Uma campanha difamatória e demoníaca contra os mexicanos e de tudo que estava relacionado com a cultura trazida por esses imigrantes ilegais. Em outras palavras, a gente pode tranquilamente dizer que a demonização da marihuana ou da cannabis, ela foi uma extensão da demonização dos mexicanos, né, dos imigrantes ilegais vindos do México após a Revolução Mexicana. Ficou claro isso para você? Então, em um esforço para controlar esses novos cidadãos, né, a polícia de El Paso, no Texas, pegou emprestado um trecho do Manual de São Francisco que décadas antes havia proibido
o ópio para controlar a entrada dos imigrantes chineses. A ideia era justamente a mesma, é ter uma desculpa amparada na lei para revistar, deter e depor os imigrantes mexicanos. E a desculpa passou então a se chamar marihuana. E foi aí que nasceu a sequência que levaria à proibição do consumo e do porte da marihuana, né? Ou da cannabis, da ganja, da maconha, do beck, da hemp, ou sei lá como você quiser chamar. Agora, pasmem com essa parte, presta atenção. Na década de 1930, foram feitas algumas audiências sobre a tal lei da maconha e nelas foram feitas alegações sobre a capacidade da maconha de fazer com que os homens pretos se tornassem violentos a ponto de levá-los a estuprarem as mulheres brancas. O contrário, obviamente, não acontecia. Tá dando para entender o ponto onde essa história chegou? A cannabis agora ela não era apenas um apoio para o xenofobismo estadunidense, mas também era motivo de racismo contra a população preta. E mesmo sem qualquer tipo de evidência científica para apoiar essas alegações, 29 estados proibiram a maconha entre os anos de 1916 e 1931. E foi justamente essa imagem da cannabis que foi usada como pano de fundo para o ato da taxação da marihuana de 1937, o que efetivou a proibição tanto da maconha recreativa quanto da maconha medicinal em todo o país. E esse ato aconteceu apenas um ano depois da estreia do filme Reefer Madness, um filme que colocou ainda mais medo, nos pais dos Estados Unidos, dizendo que os traficantes eles convidavam os seus filhos para as festas de jazz e os deixavam viciados em reefer, que quer dizer, que significa baseado. Mas não é só isso, meus amigos e minhas amigas, se liguem nessa parte, porque ela também é extremamente importante nesse processo. Em 1920, o álcool foi proibido nos Estados Unidos, tá? Sim, para quem não sabia, entre 1920 e 1933, tanto o consumo quanto a produção de álcool e a venda, obviamente, ela foi proibida nos Estados Unidos. Exatamente na mesma época que estava rolando essa guerra xenofóbica contra os imigrantes ilegais mexicanos. E o que acontece durante uma proibição? O crime organizado toma conta, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma década marcada por muita violência de gangsters, que controlavam o contrabando de álcool e, obviamente, essa proibição foi um desastre. Em 1933, eles voltaram a liberar a circulação de bebidas alcoólicas e, nesse exato momento, o comissário do Departamento Federal de Narcóticos, um homem chamado Harry J. Anslinger, se viu em uma encruzilhada. Ele era o encarregado de um gigantesco departamento federal que, com a legalização do álcool, ficou sem nada para fazer, O próprio Anslinger havia dito anos antes que a cannabis não era um problema e que ela não prejudicava as pessoas, e as palavras dele foram as seguintes: não há falácia mais absurda do que a ideia de que a cannabis torna as pessoas violentas. Pois é, esse mesmo cara se viu diante de um departamento sem propósito, jogado às traças, e veio a público anunciar que havia mudado de ideia. Ele então explicou ao público o que aconteceria se você fumasse maconha. Se liga aí. Primeiro, você vai cair em uma fúria delirante. Então, você será dominado por sonhos de um personagem erótico. Então, você perderá o poder do pensamento conectado. Finalmente, você alcançará o ponto final inevitável, a insanidade. A maconha transforma o homem em uma besta selvagem. Se a maconha esbarrasse no monstro de Frankenstein nas escadas, o monstro morreria de medo. Olha que doideira, cara! Claro, pensa que eles precisavam de um novo inimigo, E nada melhor do que surfar nessa onda e se juntar aos ataques xenofóbicos contra os mexicanos. Eles precisavam de um novo bode expiatório para substituir o álcool e a cannabis ou a marihuana encaixou como uma luva nessa história. Entendeu?
O governo federal e os estados, eles continuaram aumentando as punições, relacionadas à maconha até o final de 1960. A história seguiu e anos mais tarde essas novas leis foram consideradas inconstitucionais. Porém, isso não significa uma vitória, porque elas foram substituídas por uma nova lei de substâncias controladas na década de 1960. E essa nova lei estabeleceu uma lista para classificar as substâncias entorpecentes segundo a sua periculosidade e potencial para dependência. E nesse momento a cannabis foi colocada na classe 1 como uma das drogas mais perigosas, ao lado de drogas como cocaína, heroína, LSD e metanfetamina. O então presidente Nixon encomendou um relatório para fazer uma recomendação final como presidente, certo? E olha que louco isso, tá? Porque a Comissão Schaeffer, como foi chamado o grupo de cientistas que ficou responsável por estudar as propriedades da cannabis, declarou que a maconha não deveria estar nessa lista, pelo menos não na classe das mais perigosas, e eles chegaram até mesmo a duvidar de sua designação como substância ilícita. O presidente Nixon então descartou as recomendações da Comissão Schaeffer, descartou os testes científicos, eu não sei se por pressão política ou por crenças pessoais, mas ele decidiu manter a cannabis na lista das substâncias mais perigosas. E apesar de todas as reviravoltas nesse caso, apesar de tudo que a gente já sabe hoje, ela continua nessa lista das mais perigosas no site da DEA. É só procurar no Google. Mas apesar dessa classificação, foi nessa mesma época de 1970 que praticamente todos os estados começaram a suavizar as penas para o porte da maconha. Só que o governo federal, ele continuou apegado, como faz hoje em dia, a essa política com origens xenofóbicas e racistas. Ok, mas até agora a gente só falou dos Estados Unidos, onde entra o mundo inteiro nessa história, onde entra o Brasil, inclusive. Então, lembra do Anslinger, que a gente falou antes? O tal cara que mudou de ideia sobre a maconha quando o álcool foi liberado de novo? Lembra? Pois é, esse cara ele ficou tão obcecado em destruir a reputação da cannabis que ele se agarrou em um único caso em particular. Presta atenção nessa história também, porque ela é muito importante. No estado da Flórida, um jovem chamado Victor Licata matou a própria família com um machado. Sim, Anslinger pegou esse caso e o expôs para todo o país, dizendo: isso é o que acontecerá quando você fumar a erva do demônio. E foi aí que surgiu essa expressão, a erva do demônio, ou a erva do diabo. O caso, obviamente, se tornou notório em todo o país e os pais dos Estados Unidos ficaram apavorados. E aí vem a pergunta: quais eram as provas científicas que Harry Anslinger tinha ao fazer essas acusações? Se liga aí. Ele enviou uma petição aos 30 principais cientistas do país, perguntando se a cannabis era perigosa mesmo e se deveria haver uma proibição. Afinal de contas, ele queria um aval científico, um amparo científico para essas acusações que ele tinha feito, certo? Agora, pasmem, 29 desses cientistas responderam dizendo que não, que cientificamente não havia nenhuma comprovação desses fatos. Ou seja, 99% deles disseram não. Mas sempre tem aquele 1% vagabundo, E foi exatamente isso que aconteceu. Anslinger pegou o único cientista que disse sim e o apresentou ao mundo. A imprensa, que já estava obcecada com o caso do jovem Victor Licata, se desfez em elogios a Anslinger e, obviamente, o incentivou. A cannabis estava, então, oficialmente demonizada nos Estados Unidos. E com a proibição e a demonização dela no país, e sabendo que a maioria esmagadora dos países dizem amém para tudo que os Estados Unidos falam,
e claro, com o apoio das campanhas difamatórias da imprensa, era óbvio que ela também seria demonizada nos outros países. Só que o governo dos Estados Unidos não quis esperar que isso acontecesse naturalmente e enviou uma petição para que todos os países fizessem o mesmo. E como a gente já falou, a maioria esmagadora dos países atenderam imediatamente, sem questionar o porquê. Como, por exemplo, o nosso amado Brasil e também quase todos os países europeus. Mas alguns outros países disseram que era uma ideia idiota e se recusaram a fazê-lo. Por exemplo, o México, que decidiu que a sua política interna antidrogas deveria ser dirigida por médicos e cientistas e não por uma decisão estratégica dos Estados Unidos. E o Conselho de Médicos mexicanos era de que a cannabis não causava todos esses problemas alegados e por isso eles se recusaram em bani-la. Nosso amigo Anslinger ordenou que os mexicanos atendessem imediatamente o pedido, mas eles resistiram até que os Estados Unidos fizeram aquilo que eles sabem fazer de melhor. Começaram os embargos contra o México e eles cortaram o fornecimento de todos os analgésicos e medicamentos legais para o país. As pessoas no México começaram a morrer nos hospitais por falta de medicamento e, com muito pesar, o governo mexicano cedeu à pressão e lançou a sua própria guerra forçada contra a marihuana. Muita água já se passou por debaixo dessa ponte e a visão sobre a cannabis no mundo mudou muito, principalmente depois dessa decisão histórica da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas de retirar a cannabis medicinal da lista 4 da Convenção Única das Nações Unidas de 1961, quando foi incluída ao lado de substâncias como heroína e cocaína. E como está bem frisado, é apenas a marihuana medicinal. O uso recreativo, o porte e o cultivo ainda continuam proibidos na grande maioria dos países. Mas eu acho que já é um grande passo, já é um grande avanço rumo à legalização e, mais do que isso, a tributação da cannabis, como já acontece em muitos países. Eu acredito que não adianta simplesmente legalizar por legalizar, é preciso sim que haja uma regulamentação. Alguns países já liberaram o consumo recreativo, como é o caso do nosso vizinho Uruguai e do Canadá, ou até mesmo do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mas também existe muita informação equivocada, muita informação errada por aí, como é o caso da famosa Holanda, onde acredita-se que ela é totalmente legalizada e, na verdade, não é bem isso que acontece. Mas isso já é a história para um próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a situação da legalização ou não em cada um dos países, deixe o seu comentário aqui embaixo. A gente vai se falando, beleza? Falou!